Olá, começa agora o Boa Vontade Entrevista. Nosso tema de hoje é o jovem e o papel da família. O estudo sobre o comportamento dos jovens e das gerações às quais eles representam tem sido objeto de análises constantes, e as temáticas que envolvem a juventude são as mais variadas, como identidades, culturas, valores éticos e espirituais em favor do protagonismo juvenil, além de trajetórias escolares e sociais. E para conhecer melhor um pouco dos anseios e do comportamento dessas novas gerações na sociedade e o importante papel que a família desempenha perante elas, nós temos o prazer de receber na Boa Vontade TV a psicóloga terapeuta de casal e família, Cristina Werner. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Simone. Prazer tê-la aqui na Boa Vontade TV. Para mim também é um prazer estar com vocês conversando sobre um tema tão importante. Sem dúvida, né? É falar de geração, né? Como você conceituaria a palavra geração e que mudanças sofreu ao longo dos anos? A gente normalmente fala de geração partindo de décadas, né? A geração de 70, a geração de 80, porque sem dúvida alguma, a cada 10 anos nós temos mudanças comportamentais muito grandes, né? Muitas vezes influenciada por mudanças tecnológicas, né? Outras vezes por mudanças na economia, né? Ou na história. Então, cada grupo de pessoas que nasce a cada geração, a gente pode dizer que tem uma determinada maneira de agir e que acaba gerando também atitudes na própria sociedade, acabando gerando comportamento na sociedade, também em função do que elas viveram, né? O Sartre que diz, né, que a gente é sempre resultante daquilo que as pessoas fizeram com a gente e daquilo que a gente faz com o que recebeu também, né? Então eu acredito que geração seja assim, por décadas, e nos últimos 50 anos nós tivemos uma mudança significativa na sociedade em geral, talvez a maior de todos os tempos. E essas mudanças geralmente são implicadas pelos fatores inerentes à sociedade, por exemplo, a família no século XXI, na contemporaneidade, isso tudo influencia, né? Onde ela vive, com quem ela se relaciona, onde trabalha, não é verdade, Cristina? É verdade. E a mudança na família moderna começou especialmente depois dos anos 50 e na década de 60 nós tivemos dois acontecimentos muito marcantes. O primeiro foi em 1960, com o aparecimento da pílula anticoncepcional nos Estados Unidos. Em 61 ela já chegou ao Brasil. Em seguida, o movimento de Woodstock nos Estados Unidos também trouxe aquele lema famoso, paz e amor, né? Onde as pessoas começaram a valorizar muito mais as relações afetivas do que econômicas, inclusive na constituição do par. Então, isso deu um sopro, né, de afetividade e de mais liberação na família em geral. Nos anos 70, no Brasil, nós tivemos a lei do divórcio, né, com o Nelson Carneiro, que era um carioca, em 77, e com isso, grande parte das famílias que estavam vivendo em situação não tão de convívio harmonioso, optaram pela separação. Então, hoje nós temos uma média, dentro dos cartórios, de cada 100 casais que se casam, 50 vão acabar se separando. E desses 50 que se separam, 60 vão se recasar. O importante é que as pessoas vivam em harmonia, porque esse é o ambiente ideal para se criar filhos. Essa foi uma grande mudança, né? Nós tivemos também, em 78, o aparecimento do primeiro bebê de proveta, que foi a Louise Brown. Com isso também, as mulheres começaram a postergar a maternidade, porque com as técnicas de reprodução assistida, se pode esperar um pouquinho mais para ser mãe. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, ela passou também a receber o próprio dinheiro. Então, o que a gente viu nessas gerações, assim, que as pessoas estão se tornando mães um pouco mais velhas, diferentemente de uma geração, né, a minha inclusive, né, que as mulheres eram mães em torno dos 20, 25 anos. Hoje as mulheres estão começando a ser mães em torno dos 30 até 35 anos. É porque priorizam mais também uma estabilidade na carreira, né, estabilidade financeira. Sem dúvida. E isso é uma marca deste momento histórico, a realização pessoal. E hoje a gente não diz mais que homens trabalham fora e mulheres... Pessoas trabalham dentro e fora de casa, porque o homem também entrou para ajudar um pouco mais. Sim. Não tanto como devia, mas já entrou um pouco mais. Quer dizer, Cristina, então, classificar essa juventude, né, geração, pelo perfil, isso aí é um estudo recente, então, né? Sim, eu acho assim que a gente, à medida que vai conseguindo entender mais o comportamento humano, a gente está começando a segmentar, mas muito mais por uma questão didática do que uma questão realmente de serem compartimentos estanques. Por exemplo, até 1940 não tinha a figura do adolescente. O adolescente é uma aquisição do último século, do século XX. A gente falava antes em criança, adulto e velho, idoso.
né? E as crianças eram meio que catapultadas para a geração do adulto de uma forma assim muito precoce. Né? Crianças de 12 anos já trabalhavam, desde a época da Revolução Industrial, muitas crianças trabalhavam nas fábricas, né? com as mães, com as mulheres e com os pais. Né? No interior, meninos trabalhando em minas de carvão, trabalhando na lavoura. Então não tinha aquela fase da experimentação que é a adolescência, aquela transição entre deixar de ser criança para ser adulto. Com a introdução do conceito adolescência, isso muda o olhar para essa pessoa que está entre os 12 e os 18. E é interessante que a gente primeiro precisa mudar o nosso discurso, né, isso a antropologia nos mostra, para depois mudar a forma como a gente opera na realidade. Então, à medida que eu consigo entender que entre uma criança e um adulto existe o adolescente, eu vou começar a vê-lo como um ser especial, que tem demandas especiais e que precisa ter uma forma de se lidar que não seja nem de total dependência como é da criança e nem achar que ele é totalmente competente para gerir a vida sozinho. É uma interdependência, né? Ele precisa... E aí as fronteiras na família precisam se abrir, não demais para não se alargar a ponto de entrar qualquer influência na família, inclusive influências nefastas, né? Mas também não pode ser tão rígido que nada passe. O adolescente precisa de outros atores sociais para fazer outras interlocuções e que ele possa receber, através dessas outras interlocuções, aquilo que a família, às vezes, não é capaz de dar. Nós não somos perfeitos como pais e mães, temos as nossas limitações. Quer dizer, é uma linha bem tênue, né? Entre a criança, né? Que ela já não é mais criança, adolescente, né? E também não é um adulto. Como é que fica a cabecinha desse jovem, né? Desse adolescente? São fases, mesmo adolescente a gente divide em duas fases, né? Pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão que vê o mundo inteiro, eles consideram a adolescência de 10 aos 20. Porque tem lugares onde o adolescente se torna adolescente muito mais cedo, especialmente em lugares de guerra. Em alguns lugares essa adolescência também fica muito estendida, inclusive no nosso país, apesar de que oficialmente pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai dos 12 aos 18. Né? Mas entre os 12 e os 18, usando a referência nacional, a gente teria aquele adolescente dos 12 até os 15 com um perfil e dos 15 aos 18 com outro. Por quê? Esse adolescente dos 12 até os 14 e 15, ele está terminando o ensino fundamental. Ele está naquela parte que antigamente se dizia que era o ginásio, né? Que seria agora do 5º, 6º ano até o 9º ano. Então é uma fase que ele está com aumento de número de professores, aumento de número de matérias, compreensão um pouco diferente da história até do nosso país. A gente começa a entender que Cabral não veio por acaso nas costas brasileiras, que houve um interesse sim. Você começa a entender melhor a história de Tiradentes. Então você começa a introduzir conceitos que na época do antigo primário, que seria a primeira parte do ensino fundamental, a gente não vê. Começa a ter também uma mudança hormonal muito significativa. Então, essa mudança que é gerada pela biologia acaba gerando mudanças no comportamento social, né? E também psicológico. E são os 3 vértices da adolescência, né? A puberdade, que é apenas a parte biológica da adolescência, a parte que a pessoa brinca às vezes que é a aborrecência, que é aquela parte mais emocional, né? Que às vezes os jovens ficam, os adolescentes ficam muito conflituosos. E o protagonismo social, que é a parte social. Então, esses 3 vértices formam a adolescência e os pais e educadores têm que estar atentos para essas 3 variações, porque todas as 3 mexem com a vida do adolescente. E eu acho que o protagonismo social talvez deveria ser o grande foco, porque os adolescentes estão sendo criados assim, sem muita noção de consequência. Sem dúvida. Né? Cristina, a gente vai continuar no próximo bloco falando mais sobre esse assunto, ok? Ok. A importância da família na formação do jovem e de que maneira os pais ou responsáveis podem contribuir para que as futuras gerações tenham as ferramentas necessárias para se preparar, construindo, articulando de forma produtiva as suas vidas profissional e familiar em sociedade. Antes, dedicamos a você, telespectador da Boa Vontade TV, esta importante reflexão do escritor Paiva Neto sobre o tema de hoje. Jovem é aquele que mantém o ideal no bem. Boa Vontade Entrevista vai para um rápido intervalo. Enquanto isso, participe enviando sugestões para o nosso e-mail entrevista@boavontade.com. Até já!